Olá, alunos do segundo ano novamente. Vamos dar continuidade neste vídeo aos módulos de língua portuguesa e redação. Começando então agora o caderno 2, módulo 7 de redação, análise de temas 1, módulo 7 de língua portuguesa, sintaxe 3. Bom, vou falar sobre os dois módulos e aí vocês vão ver a separação a partir dos slides. Primeiro sobre a análise de temas. O tema de redação e a sua coletânea. A coletânea, só para esclarecer para vocês, é aquele conjunto de textos bases que aparece antes de uma redação. Antes de uma proposta vem texto 1, 2, 3 e 4, e a partir da leitura dos textos, da observação das imagens, quando tem, vocês pensam a respeito, juntam com o seu conhecimento de mundo e produzem a redação. Bom, princípios fundamentais. A leitura atenta das palavras e das relações entre elas no tema. Cuidado sempre com os recortes temáticos, limitações e restrições impostas, como já estudamos. Um exemplo de tema: a permanência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Lembrem-se de procurar a palavra-chave. Aqui a palavra-chave é permanência, e seria, na verdade, até aqui. A permanência do quê? Da violência, mas permanência ainda é mais importante. Violência é qualquer violência? A delimitação. Contra a mulher e onde que é? Na sociedade brasileira. Duas delimitações. Sempre fazendo a primeira análise do tema. A coletânea não é um roteiro interpretativo, não é feito para você interpretar aqueles textos, você vai ler somente para acrescentar o seu conhecimento. Serve para ajudar e refletir, não pode nem deve ser copiado de forma alguma, tá bem? Aqui nós temos já os exercícios. Esse módulo ele é mais baseado na exemplificação e na leitura. Por isso que eu deixo para vocês aí a leitura da coletânea de textos da seção Situação-Problema, página 101, e vocês vão produzir uma redação dissertativa sobre o tema. É correto mentir para evitar problemas de convivência social? É uma proposta da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Produzam essa redação. Quando vocês voltarem às aulas normais do colégio, vocês vão me entregar. Sei que vocês não têm a folha de redação própria do colégio, podem usar folha de fichário ou de caderno, mas me entreguem, porque é essencial. Praticando aprendizado, exercícios do 1 ao 5, desenvolvendo habilidades, exercícios do 1 ao 4. E deixar para aqui também para vocês um lembrete. Façam as redações do PHzinho. Atualmente vocês estão no PHzinho 3. Respondam o PHzinho, da última vez que eu entrei, ainda tinha alguns alunos para responder. E, por favor, redigam a redação também para me entregar no retorno, ok? Terminamos, então, o módulo 7 de redação. Lembrem de fazer a leitura. Módulo 7 de língua portuguesa, sintaxe 3. Neste módulo, nós vamos nos aprofundar no estudo sobre o predicado. O predicado é um dos termos essenciais da oração. Ele comporta tudo o que se declara sobre o sujeito da frase, quando a frase contém um sujeito. Claro, que nós já estudamos sujeito em sala de aula. As transitividades do verbo. Você primeiro tem que saber isso, porque o predicado, pessoal, é tudo aquilo que vem depois do verbo. Claro que a oração pode estar em ordem, indireta, mas o verbo faz parte do predicado, por isso é tão importante saber sobre a transitividade dele. O verbo é transitivo direto quando ele pede um complemento e não há aí preposição. Vimos um ótimo filme ontem. Quem vê, vê algo. O que você viu? Um ótimo filme ontem. Não teve preposição entre o verbo e o seu complemento, portanto é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. Minha mãe não gosta de filmes assim. Qual que é o verbo? Gosta. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Ou seja, o verbo gostar exige a preposição de, que está bem aqui do lado. Minha mãe não gosta do quê? De filmes assim. Isso faz dele um verbo transitivo indireto, porque ele exige a preposição. E o verbo que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, pode sim ocorrer. Por exemplo, vou mostrar a saída aos senhores perdidos. Quem mostra, mostra algo a alguém. Então, ele é direto porque quem mostra, mostra algo, não tem preposição aqui. Este a é artigo, não pense, não se engane, que ele não é preposição. Mostrar a saída, mostra algo a alguém. A quem ele está mostrando? Aos senhores perdidos. Este a, sim, é um a de preposição. Quem mostra, mostra algo a alguém. Então, ele vai se tornar um verbo transitivo direto e indireto. O verbo intransitivo é o verbo independente. Lembrem sempre disso. Intransitivo, independente. Ele não precisa de complemento. O verbo por si só já tem sentido completo. Meu primo faleceu. Não exige complemento. Quando você diz faleceu, quem falece ou quem morre, morre. Não tem complemento. O verbo intransitivo. E o verbo de ligação. Ela estava preocupada com a mãe.
O verbo de ligação sempre terá a função de ligar sujeito ao predicativo. Prestem atenção, a maioria dos verbos de ligação são ser e estar. Porém, outros verbos podem se caracterizar como de ligação, como, por exemplo, o verbo parecer, né? Colocar, dependendo da situação que é utilizado, se torna verbo de ligação, que é um verbo de estado. Percebam que aqui o verbo estava se liga ao sujeito ela. Ela estava o quê? Preocupada com a mãe. Preocupada com a mãe é uma característica da ela, que é o sujeito. E esse verbo aqui estava faz a ligação entre os dois, o que torna o ela sujeito e o preocupada com a mãe predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que dá característica ao sujeito e é ligado por um verbo de ligação, tá bem? As classificações do predicado. Nós temos o predicado verbal, que acontece quando o verbo exprime ação. Assistimos a 2 filmes ontem, assistir é uma ação. Predicado nominal, quando o verbo é de estado, não exige ação. Ele parece mais feliz hoje. Parece no sentido de estar mais feliz, de ser mais feliz. É um verbo de estado, tá bem? E o predicado verbo nominal. Quando isso acontece? Quando o verbo pode exprimir ao mesmo tempo ação e um termo que qualifique o estado do sujeito. Ela chegou ansiosa à escola. Percebam quando você fala chegou, você pensa é um verbo de ação, mas chegou ansiosa. Então, na verdade, o chegou está se infiltrando na palavra ansiosa, que é uma característica dela. Como que ela chegou à escola? Foi o estado em que ela chegou. Chegou ansiosa, por isso ele é verbo nominal, ok? E agora, por último, exercícios do módulo 7. A situação problema, por favor, resolvam. Praticando aprendizado, exercícios 1 ao 5, múltipla escolha. Desenvolvendo habilidades, apenas 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. E o aprofundando conhecimento, do 1 ao 4. Quem tem o livro, responda no livro. Quem não tem, responda no caderno. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e até a próxima.